Eu vou ler. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Amém. O Evangelho, ele sempre gerou diversas opiniões e diversas emoções nas pessoas. Por exemplo, muitos acham que o Evangelho é uma besteira, um mito, ou uma ferramenta de alienação da sociedade. Mas também tem aqueles que acreditam no Evangelho ou simplesmente admiram, acham que é uma coisa bonita. Como cristãos, eu creio que a admiração ou temor pela palavra de Deus são algumas das sensações, algumas das coisas que sentimos ao lermos a palavra de Deus. Mas como acabamos de ler, no versículo 25, multidões seguiam Jesus. Por quê? Multidões ficavam admiradas com o que Jesus fazia, as pessoas se admiravam com o que Jesus falava, e isso era muito comum. No entanto, o grande problema é que somente isso não basta. Não adianta apenas ter admiração. Somente isso não basta para a gente. Nossa relação não pode acabar em simples admiração ou acharmos que a palavra de Deus é muito bonita, contém palavras bem elaboradas. Esse livro, mais do que causar esse respeito ou admiração, esse livro que lemos foi feito para ser meditado e obedecido, a fim de nos ensinarmos a como ser discípulos dele. Em outras palavras, Jesus dizia aqui no versículo que acabamos de ler, que ele queria um compromisso, que ele não queria um compromisso responsável de pessoas que só esperam receber bênçãos. O que ele quer é que amemos a ele mais que tudo. É isso que Jesus espera de nós. É isso que Jesus espera de todos nós. Sei que esse versículo é uma passagem bastante manjada, que já ouvimos bastante, mas eu, principalmente, ou particularmente como cristão, sei que tem muitas coisas na minha vida que amo mais que a Cristo. Que eu coloco coisas que, na verdade, deviam pertencer a Cristo. E, com certeza, há coisas em todos nós que tomam um lugar que, na verdade, deveria ser de Cristo. E o que Deus tem me falado nesses últimos dias é que, sim, devo amá-lo mais. Devo amá-lo acima da minha família, acima da minha sede por sucesso, dos meus sonhos, de mim mesmo, porque só assim que poderei carregar minha cruz e segui-lo qual for a circunstância. Talvez seja o que o MEP precise, talvez seja o que todos nós precisemos. Eu vou citar uma frase de um pastor chamado Francis Chan, que eu acho que resume muito bem o que eu estava passando pela minha vida. Ele disse o seguinte: você é grato porque cuspiram e abusaram de Jesus. Ele aceitou isso, mas você jamais deixaria isso acontecer com você. Você o louva, canta canções para ele, o ama porque ele te amou tanto que sofreu durante todo o tempo em que esteve na terra, pelo seu bem. Mas você vai fazer questão de se divertir enquanto estiver aqui, de ter um bom tempo. Em resumo, você pensa que Jesus é um grande salvador, mas não um grande modelo a ser seguido. Eu sinto que, quando eu li essa frase, acho que caiu como uma luva na minha vida. Nós admiramos a Jesus, admiramos a Ele e falamos: Jesus é um cara muito bom. Uau, olha o que Jesus fez. Mas não adianta pararmos nisso. Temos de carregar nossa cruz. Temos de ser discípulos dele. Então, assim, busquemos a Ele, a fim de o amarmos mais, sempre pedindo oração para que nos ensine a amá-lo acima de tudo. Amém. Vamos orar?